tudo bem? Eu venho trazendo para vocês mais um tema. Hoje nós vamos falar sobre o decreto 10.410, especificamente a aposentadoria especial daqueles trabalhadores que exercem as suas atividades expostos aos agentes cancerígenos. Porque o decreto 10.410, lá no parágrafo 4º, ela trouxe umas modificações bem significantes que provavelmente vai aumentar em números o indeferimento que nós sofremos lá com o INSS. O INSS já não costumava a enquadrar ali a questão dos agentes cancerígenos. Geralmente nós tínhamos que recorrer ou tribunal administrativo ou judiciário, mas nós devemos agora, a partir de agora, ficar atento para saber aonde nós podemos recorrer para que conseguimos, então, conseguirmos o êxito ali no nosso processo, né, no pedido do nosso cliente, na esfera administrativa ou diretamente na esfera judiciária. Então, eu vou trazer para vocês uma diquinha técnica aqui que eu espero que vocês possam utilizar, mas, primeiramente, antes de falar de dica técnica, eu sugiro que se você está se inserindo ali na via administrativa previdenciária ou pretende trabalhar com direito previdenciário, principalmente na parte das aposentadorias especial, leia o manual de aposentadoria especial da Previdência, para que você consiga, então, entender melhor essa matéria, porque nós precisamos ter conhecimentos técnicos para trazer essa matéria à tona e ter êxito, principalmente aprender a ler os PPPs, né? Porque não é porque a empresa forneceu o PPP que você vai conseguir ali transformar ali aquele pedido em uma concessão de benefício. Aí você não sabendo ler o PPP, você vai perder muito tempo ali tentando provar algo que não tinha nada para ser provado, porque o que prevalece é as informações do perfil profissiográfico previdenciário. Mas, primeiramente, eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Shirley Freitas, eu sou especialista em direito previdenciário, atuo diretamente nos processos administrativos previdenciários, tanto ali no INSS, né, com requerimento inicial, quanto a fase recursal no Conselho de Recursos da Previdência Social, no Tribunal Administrativo. E eu vou deixar também o meu canal ali no Minuto Prev, no Instagram, que eu sempre estou postando dicas sobre direito previdenciário, principalmente a parte administrativa, algumas saídas técnicas que podemos utilizar para que nós conseguimos, então, o êxito ali dos nossos recursos administrativos ou até mesmo algumas situações administrativas dentro do próprio INSS. Mas vamos passar a entender o decreto 10.410 no seu parágrafo, no artigo 68. O artigo 68 ele diz o seguinte: a redação dos agentes químico, físico, biológico e das associações desses agentes considerados para fins de concessão de aposentadoria especial é aquele constante no anexo 4º, dada a redação, né, do decreto 10.410. Aqui nós não temos muitas novidades, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para o parágrafo 4º, né, que ele diz o seguinte, ó: os agentes reconhecidos cancerígenos para o humano listado pela Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho do Ministério da Economia serão avaliados em conformidades com o disposto nos parágrafo 2º e 3º deste artigo, do caput do artigo 64. E aí, vamos lá, olha o que o legislador aqui já nos puxou um pouquinho pela perna as nossas possibilidades, porque antes da vinda desse decreto do parágrafo 4º, a simples existência do agente cancerígeno ali no ambiente de trabalho já tinha a possibilidade, então, de requerer a aposentadoria especial. Agora ele fala o seguinte, ó: caso seja adotado as medidas de controle prevista na legislação trabalhista que elige a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição aos agentes nocivos. O que isso quer dizer? Quais são as medidas, né, que trazem a legislação trabalhista? O fornecimento dos EPIs. Aí, vamos lá. A empresa que fornece o PPP, a empresa que vai preencher o PPP, logicamente que vai dizer que aquele EPI é eficaz, né?
aí você não conhece ainda profundamente a legislação, não sabe como funciona, e pega o seu PPP e leva lá para a Previdência com certeza vai indeferir, porque existe ali a possibilidade do EPI ser eficaz e medir a exposição ao agente cancerígeno. Aí você vai pegar esse PPP indignado, vai diretamente para o judiciário, que vai ter o mesmo entendimento, porque o decreto nos traz esse sentido, né? Mas então, vamos falar um pouquinho sobre a questão aqui do Conselho de Recurso da Previdência Social, no seu enunciado 12, que ele se diz o seguinte: a utilização de equipamentos de proteção coletiva, EPC ou EPI, não elide a exposição aos agentes reconhecidos cancerígenos a ruído acima do limite de tolerância, ainda que considerados eficazes. Aqui nós já temos que ter uma mentalidade para pensar na possibilidade de êxito aqui no processo. Por que eu falo na possibilidade de êxito? Os conselheiros, eles não estão engessados ao entendimento do INSS e não estão engessados ao entendimento do médico perito federal, que é ele que vai avaliar ali o seu perfil profissiográfico quando você for entrar com recurso administrativo. Muitas vezes acontece do médico perito federal ele analisar o perfil profissiográfico e ele dizer que não houve a exposição aos agentes nocivos, principalmente ao cancerígeno, porque é uma questão que eu já vivenciei. E quando nós vamos para a sessão de julgamento em sustentação oral, nós temos êxito. Por quê? Porque os conselheiros e o presidente do Conselho de Recursos ele não está atrelado a esses entendimentos. Eles têm autonomia para julgar e para avaliar essa questão. Porque, na verdade, ele não é só visto na questão se foi fornecido equipamento de proteção coletiva. Tem que verificar se aquele equipamento de proteção coletiva, uma dica técnica é avaliar o CA, né, o certificado de aprovação daquele EPI. Algumas vezes, quando nós pegamos alguns PPPs, está lá que ele realmente era eficaz, sim, com certeza ele era eficaz, mas ele foi fornecido ou foi fabricado após a saída daquele trabalhador daquela empresa. Então, uma dica técnica que eu trago para vocês: querem trabalhar com aposentadoria especial, aprendam a ler os perfis profissiográfico previdenciário ou leva para um colega que possa auxiliá-los nessa questão, porque vocês conseguem, então, trazer outras provas ali para quebrar aquele entendimento dentro do judiciário ou dentro da esfera administrativa, no tribunal administrativo, porque ainda mais com a vinda deste decreto no parágrafo 4º, nós vamos ter uma certa dificuldade. Mas eu já trouxe uma dica técnica ali para vocês, que é o enunciado 12 do Conselho de Recursos da Previdência, e eu vou falar sobre a resolução 40 aqui com vocês, que é bem interessante também, para vocês trazerem à tona dentro do Conselho de Recursos. Quando se tratar de agentes cancerígenos, né, os hidrocarbonetos aromáticos, o benzeno, vou usar o exemplo do frentista, o Conselho de Recursos já tem uma resolução, foi unificado aí essa jurisprudência, a uniformização da jurisprudência, perdão, que eles levam bem em consideração essa questão e tem uma grande possibilidade de votar, então, ao seu favor, tanto dentro da junta de recurso quanto lá na CAGE, em segunda instância. Outra questão que eu quero trazer à tona porque eu falei que o Conselho de Recursos não está atrelado ao INSS, nem ao médico da Perícia Federal, como que é isso? Lá no CRPS, a Instrução Normativa número 1, no seu artigo 3º, ele diz o seguinte: os órgãos julgadores não estão adstritos ao pronunciamento técnico da assessoria médica ou judiciária, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, desde que fundamentado a decisão
Então, logicamente, sob pena de nulidade, mas devemos utilizar essas possibilidades, a autonomia aí do Conselho de Recurso para julgar os nossos pedidos, ainda mais em momentos de crise que o legislador vem nos surpreendendo e causando alguns danos aí nas possibilidades de alcançar a aposentadoria especial, que já sofreu grandes modificações aí na questão de idade mínima. Mas, lembrando sempre que não existe mais, não existe somente a questão da aposentadoria especial pura, mas ainda existe ainda a questão da conversão de tempo de especial em comum que você pode trazer à tona e ainda alcançar aí a aposentadoria do seu cliente. Essa foi mais uma dica, espero que vocês tenham gostado e utilizem aí na sua vida prática e até mais.